Eu me chamo Natália e Silva de Almendra Freitas. Sou defensora pública com atuação na 3ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Teresina, com sede na Zona Sul, no bairro Bela Vista. A Lei de Regência dos Juizados Especiais é a Lei nº 9.099 de 95. Esta lei determina que os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, assim como para conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Trataremos primeiramente dos juizados especiais cíveis. Pois bem, o exercício do direito de ação no juizado especial é facultativo para o autor. Isso quer dizer que o autor pode optar por ingressar com a sua demanda no juizado especial ou, alternativamente, perante a vara cível da Justiça Comum, mas o contrário não é verdadeiro. O artigo 3º da Lei 9.099 de 95 indica quais causas são consideradas de menor complexidade para fins de delimitação da competência deste órgão. E estas causas seriam aquelas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo, as causas enumeradas no artigo 275, inciso 2º do Código de Processo Civil, as ações de despejo para uso próprio e as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não superior a 40 salários mínimos. O parágrafo 2º do artigo 3º especifica as causas que são excluídas da competência do juizado especial cível. Por exemplo, as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal, entre outras. A rigor, será competente para processar a demanda o juizado especial do fórum do domicílio do réu. Entretanto, há exceções, que são discriminadas no artigo 4º da Lei 9.099 de 95. Por exemplo, a ação de reparação de dano de qualquer natureza, que poderá ser processada e julgada no fórum do domicílio do autor ou do local do fato. Lembrar que a incompetência territorial poderá ser reconhecida de ofício, e coube à Resolução 33 de 2008 do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí estabelecer a organização e a competência territorial dos juizados especiais cíveis e criminais de Teresina e Parnaíba. O acesso ao juizado especial cível não é facultado a todos. A lei prevê que não poderão figurar como partes o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Nas causas de até 20 salários mínimos, a assistência por advogado ou defensor público é facultativa. Nas causas de valor superior a 40 salários mínimos, a assistência é obrigatória. Aqui abro um parêntese para falar sobre as salas de atermação. Como é de conhecimento de todos vocês, a Defensoria Pública atende pessoas hipossuficientes, ou seja, aquelas pessoas cuja renda mensal familiar bruta é inferior a 3 salários mínimos. Portanto, caso a pessoa que deseja a assistência da Defensoria Pública não se enquadre na resolução do Conselho Superior, que prevê os critérios objetivos para a aferição de hipossuficiência, esta pessoa poderá ser encaminhada às salas de atermação dos juizados especiais, onde sua petição inicial poderá ser protocolada por servidores do Poder Judiciário. Bom, em todas as demandas,
as partes devem comparecer pessoalmente às audiências que forem designadas, exceção feita à pessoa jurídica ou ao titular de firma individual, que poderá ser representado por preposto credenciado. As consequências da ausência das partes às audiências variam conforme seja do autor ou do réu. Caso o autor não compareça a qualquer das audiências designadas no processo, este será extinto sem resolução de mérito e será estipulado o pagamento de uma multa de 1% do valor da causa para a hipótese de renovação da demanda. Caso o réu não compareça às audiências, poderão ser reputados verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Em um primeiro momento, o juiz togado ou o juiz leigo responsável pela condução da audiência esclarecerá às partes presentes sobre as vantagens da conciliação. Não obtida a conciliação, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. A rigor, as testemunhas comparecem à audiência instrutória levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação. Caso as testemunhas não compareçam espontaneamente à audiência instrutória, a parte interessada deverá requerer a sua intimação com uma antecedência mínima de 5 dias em relação à data da audiência. Proferida a sentença, as partes disporão de um prazo de 5 dias úteis para opor embargos de declaração ou de 10 dias úteis para interpor recurso inominado, prazo este que é contado a partir da ciência da sentença. Das decisões das turmas recursais cabem embargos de declaração, reclamação ou recurso extraordinário. Lembrar que, nas causas sujeitas ao processo instituído pela Lei 9.099 de 95, não se admite ação rescisória. Partiremos agora para os juizados especiais criminais. Quanto aos juizados especiais criminais, a competência para o processo e julgamento das demandas é determinada em razão do lugar em que foi praticada a infração penal. Após a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, não se impõe prisão em flagrante em delitos submetidos à Lei 9.099 de 95. O autor do fato assume o compromisso de comparecer ao juizado especial. Na audiência preliminar, as partes poderão compor civilmente os danos oriundos do fato delituoso, ou o Ministério Público poderá oferecer transação penal ao autor do fato, desde que este não disponha de antecedentes criminais, entre outros requisitos indicados no artigo 76, parágrafo 2º da Lei 9.099 de 95. A transação penal não importa em reincidência. Ela será registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício pelo prazo de 5 anos. Não sendo possível a composição civil entre as partes, nem a oferta de transação penal, o Ministério Público oferecerá então a denúncia, que pode ser inclusive apresentada oralmente em audiência. Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não pela Lei 9.099 de 95, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, e desde que estejam presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Aberta a audiência de instrução, o defensor terá a oportunidade de responder à acusação. Se a denúncia for recebida, serão ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa e, ao final, o acusado será interrogado. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença,
caberá apelação no prazo de 10 dias. Estes são os aspectos mais relevantes da Lei 9.099 de 95. Boa sorte a todos.